Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à casa do Senhor. Esse tempo de alegria, de adoração, esse momento festivo em que nos reunimos diante da mesa do Senhor. Hoje é um dia em que em todo o mundo as nossas igrejas celebram o domingo de Pentecoste. Um evento maravilhoso que nós temos em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja e ela é revestida de poder para evangelizar o mundo. E nós vamos louvar a Deus por essa data tão significativa, que ela é celebrada sempre 50 dias depois da celebração da Páscoa. Portanto, quero convidar a todos os irmãos e irmãs, todos que estão conosco, a você que nos acompanha aí na sua casa, onde você estiver, através da internet. Permita que essa festa do Espírito Santo desça sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesta noite de domingo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ouvir essa música inicial, esse prelúdio, tendo a certeza de que é o Espírito Santo de Deus quem nos conduz à verdadeira adoração. Vamos ouvir essa música. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 16, nós vamos fazer essa leitura nesse instante. Vamos ler alguns versículos, se você puder, coloque-se em pé para a leitura da palavra do Senhor. Acompanhe a leitura de alguns versículos que estarei fazendo em João 14, a partir do 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora lá no versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Vamos cantar o hino 35 do nosso inário. Ele diz: vem Espírito Divino, grande ensinador. Vem, revela as nossas almas, Cristo o Salvador. Nós vamos cantar em adoração ao Senhor nesse instante. Vamos cantar este hino de louvor a Deus. E após este cântico, a nossa irmã Diaconisa Maria estará orando por todos nós. Teu santo e excelso nome, Senhor, porque podemos estar na Tua casa, reunidos para louvar e bendizer o Teu nome, Pai. Muito obrigada por esta oportunidade, Senhor Deus. Muito obrigada por cada vida que aqui adentrou. Que o Teu Santo Espírito possa estar tocando cada coração, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bênção, Senhor. E todos possamos sentir a Tua presença, Senhor Deus. Aceita o nosso louvor, Senhor. Entregamos a nossa vida no Teu altar, Amém, Senhor. Jesus. Para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos, Senhor Deus. E ajuda-nos a Te servir cada vez mais, cada dia melhor, Senhor. Com um coração grato, reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, Senhor, é porque o Senhor tem permitido. Por isso, Senhor Deus, abençoa cada coração, toca cada vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Esse Espírito de Deus recebe de nós a adoração que Ele merece. Mas também é através do Espírito Santo que chegamos ao Senhor e somos, por Ele, também perdoados dos nossos pecados.
A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos que nós não conseguimos entender. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, 8º capítulo. Vamos ler do versículo 1 até o de número 11. Romanos, capítulo 1, de 1 a 11. Capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o de número 11. Romanos 8, de 1 a 11. Vamos ler alternadamente. Os irmãos estarão lendo comigo os versículos ímpares, as irmãs os pares, e todos juntos leremos o versículo 11, o último versículo. Se você puder, coloque-se em pé mais uma vez. Façamos a leitura da palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Vamos nos assentar. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fomos alcançados pela graça de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Nós vamos, assentados agora, cantarmos ao Senhor. Cantando ao Senhor que Ele pagou um alto preço por todos nós. Esse preço na cruz. E depois que Ele paga esse preço alto, Ele deixa para nós o Consolador, o Espírito Santo. Nós vamos cantar e depois vamos orar ao Senhor, colocando diante dEle os nossos pecados, pedindo que Ele nos perdoe, nos oriente e nos guarde. E o presbítero Silvano estará fazendo esta oração. E logo após nós estaremos nos colocando em pé, louvando ao Senhor com cânticos espirituais e entregando a Ele nossos dízimos e nossas ofertas, como forma de gratidão ao Senhor, de reconhecimento de que a bênção de Deus é sobre nós. Vamos cantar e vamos orar ao Senhor. O sangue foi pago
derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras do amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Graças te dou, Senhor, por mais uma vez estar na tua presença. Obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui na tua casa para te prestar-te culto, Pai. Eu quero te agradecer por cada irmão aqui presente também, Senhor, que veio até a tua casa, Senhor, para prestar culto também. Pai de amor, esteja com cada vida, Senhor, e nos acompanhe. Que a palavra cantada, com a palavra pregada, Senhor, venha a desencontro às nossas necessidades. Pai de amor, eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar com alegria o Senhor, colocando-nos em pé. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos pra te
verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, Ministrando louvor, em espírito e em verdade. ministrando louvor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Senhor, nós te louvamos, ó Senhor, por tudo, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio, meu Deus, de poder vir à tua casa, Senhor, louvar o teu santo nome, Senhor, e agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, Senhor. Senhor, um Deus abençoador, um Deus de braços abertos, Senhor, para nos perdoar, para nos curar, para nos
nos levantar, Senhor, e para nos fazer vencer, Senhor, sobre todas as coisas erradas desse mundo, das malignidades, Senhor. Nós te louvamos por cada vida aqui, Senhor. Abençoe que cada um saia, Senhor, aqui cheio do Teu Espírito, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito nos chama, Senhor, para andar contigo, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Filho, por todas as coisas, Senhor. Fica com cada um aqui, Senhor. Abre o nosso coração para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Vamos nos assentar. Quero convidar as crianças para que venham aqui à frente. Nós vamos orar com elas e por elas. Hoje é o primeiro domingo do mês, elas permanecem conosco aqui, tendo em vista a celebração da ceia do Senhor, que celebraremos daqui a alguns instantes. Então nós vamos orar. Quem quer orar? A hora que nós conversamos lá no banco, todos falaram que queriam orar. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia. Muito obrigado pela minha família, pela minha igreja, por meus amigos. Em nome de Jesus, amém. Jesus, meu Pai, protege todos que estão aqui na igreja, que esse dia seja muito bom, que todos aqui não sejam pegos pelo coronavírus. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por essa noite que você nos deu. Obrigado pela minha família, pela igreja, em nome de Jesus, amém. Isso. Nós vamos orar com as crianças agora. Antes da oração, eu ia falar isso depois, mas vou aproveitar na oração que foi feita aqui. Ele orou para que as pessoas fossem protegidas do coronavírus. Eu confesso que tenho me preocupado com isso. Os casos estão aumentando novamente. A igreja não vai, de forma alguma, como tivemos que fazer, exigir, mas recomendar. Cuidado, se protejam, é muito importante isso. Pastoralmente, quero ver todos com saúde, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar com as crianças? Pai querido, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida das nossas crianças, por essas que aqui estão, pelos seus pais, por aquelas que pertencem à nossa igreja, Senhor, que tanto amamos e tanto queremos vê-las aprendendo da Tua palavra. Que este culto seja um culto de bênção na vida delas, na vida de cada família aqui presente. E que a celebração da ceia do Senhor seja um momento de alegria e de gratidão nesse dia de Pentecoste. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar. A leitura da palavra do Senhor de hoje será no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler apenas do versículo 32 até o 34. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 32 ao 34. Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem mais uma vez. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito,
Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Oremos. Senhor, nós precisamos de sabedoria, precisamos da orientação do Teu Espírito nesta hora, para que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Estudamos um pouquinho agora há pouco na escola dominical sobre a questão do Pentecoste. E comentei com os irmãos e irmãs que aqui estavam a importância dessa data na vida da igreja, tendo em vista que essa é uma celebração que acontece em todo o mundo, mas ela vem desde o povo judeu antes de Cristo. Era uma das grandes festas judaicas. E eu sempre digo para a igreja que o povo judeu não fazia festa por acaso. As festas judaicas eram pedagógicas. As festas judaicas eram para ensinar o povo a melhor adorar a Deus. Isso é um aprendizado imenso que nós temos com as festas promovidas pelo povo judeu. E Jesus, ao vir ao mundo, também participava dessas festas, de muitas delas. Mas quis Deus que exatamente num dia de festa de Pentecoste, que era um dia em que o povo agradecia pelo final da colheita dos alimentos, quis Deus que a igreja fosse revestida pelo poder do Espírito Santo, e daí, na história da igreja, fica chamado Domingo de Pentecoste, 50 dias após a celebração da Páscoa. O livro de Levítico conta-nos essa história com bastante detalhe. O nascimento da igreja acontece, registrado por Lucas no capítulo 2 de Atos, exatamente nesse momento em que aqueles cristãos, 120 pessoas que estavam orando em Jerusalém, têm uma experiência diferente, têm uma experiência com Deus nunca vista na história da humanidade, e atingem também outras pessoas, e 3.000 pessoas se convertem naquele momento. Enfim, o texto lido faz parte de vários registros que nós temos dentro dos evangelhos. E os 4 evangelhos insistem em mostrar a figura de uma ave como símbolo, como algo que simbolizava a descida, ou simbolizou a descida do Espírito Santo. Uma pomba, como nós lemos aqui. E a pomba dentro da Bíblia, seja no Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, ou no caso João, que nós lemos aqui, a pomba ela tem um sentido de brandura, de doçura mesmo, de alguma coisa amável, inocente, mansa, de pureza, mas também de paciência. Uma tradição, ou melhor, uma tradução judaica da Bíblia, não esta tradução que nós lemos, traduz Gênesis capítulo 1, versículo 2, que foi o texto que nós analisamos na escola dominical hoje, da seguinte maneira: o Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas. O Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas. É um pássaro que leva esse símbolo de amor. O livro de Cantares de Salomão, nem muitas vezes lido,
mas é um livro que fala do amor e do relacionamento entre homem e mulher. Há uma expressão em Cantares, 5º capítulo, versículo 12, que diz assim: os seus olhos são como as da pomba junto às correntes de água, lavados em leite, posto em engaste. É uma declaração de amor do homem para com a sua mulher. Agora, uma das características que nós encontramos interessante na pomba é exatamente essa ideia de estar sobre, como nós lemos agora há pouco. Ela voa, ela sonda, ela desce, ela mora ou habita, como queiram. Significa que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós para habitar em nós. E à luz do texto que nós lemos, esse texto conhecido que fala na realidade do batismo de Jesus por João Batista, o seu primo, observemos alguns significados dessa passagem bíblica, mas principalmente desse pássaro, essa pomba. A pomba, ela tem vários significados dentro da Bíblia. Por exemplo, quando lemos Gênesis capítulo 8, que conta a história do dilúvio, a pomba ali, ela se apresenta como sinal de santificação e de esperança. A pomba era vista pela cultura judaica e nos sacrifícios do povo judeu como um animal limpo, um animal que era símbolo de pureza. Lembrem comigo que quando Noé, a arca pousou, o dilúvio passou, Noé soltou um corvo. O corvo é uma ave de rapina. E o texto diz que ele não voltou. Talvez tenha encontrado algum alimento. E nós sabemos o tipo de alimento que o corvo gosta. Mas quando ele solta a pomba volta. A pomba retorna. E num segundo momento, quando ela retorna trazendo no seu bico um galho de oliveira, que tem o sentido de esperança para o povo judeu também. Ou seja, olha, agora podemos sair da arca, agora as águas baixaram, agora podemos caminhar, agora podemos recomeçar a nossa vida. Na verdade, a pomba representa o Espírito Santo na vida das pessoas, em Cristo Jesus, pela busca também de santificação e esperança. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, Ele nos conduz a olharmos para o futuro na certeza de que o futuro é dádiva de Deus para o seu povo. E que esse povo deve andar em esperança, mesmo diante das situações difíceis da vida. Ele não é conduzido por espírito humano, por ideias humanas, por posse humana, mas ele é literalmente possuído pelo próprio Deus para caminhar em esperança. Daí a figura do Espírito Santo pousando como pomba na presença durante o batismo de Jesus. Uma segunda lição que nós temos da pomba na Bíblia, o livro de Lucas conta um pouco essa história e vários outros textos do Antigo Testamento. A pomba, ela é vista também como um sinal de dedicação e de consagração. Dedicação e consagração. Na verdade, entre as leis de Israel, registradas pelo livro de Levítico, a pomba era usada como uma ave de sacrifício. E era exatamente a oferta dos pobres. Porque os mais abastados podiam trazer os seus carneiros, os seus cabritos. E os pobres só podiam trazer ou a pomba ou uma rolinha para apresentar como oferta no templo. E os sacerdotes ofereciam quando os mais pobres traziam essa oferta. Isso nós encontramos na orientação bíblica, como eu disse no livro de Levítico. E os pais de Jesus vão ao templo e oferecem sacrifício
E na verdade eram exigidos 2 pombinhos que eles oferecem. Leiam Lucas capítulo 2, nós vamos encontrar a narrativa bíblica. Sendo a oferta dos pobres, isso mostra que a família de Jesus era uma família limitada nas suas posses também. José era carpinteiro, e que mesmo os pobres, o texto nos ensina, podem ter alguma coisa para dar ao Senhor e podem ser abençoados pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Ou seja, a ideia da dedicação, de entregar o que tem, de colocar tudo o que possui como oferta voluntária ao Senhor. Não é dar a sobra, aquilo que sobrou, seja do poder aquisitivo, seja dos alimentos, seja da roupa, enfim, nada. O que dá é o melhor para o Senhor. E é dar aquilo que tem condições de dar. Dedicação aqui como desejo de entregar tudo o que temos, tudo o que podemos. Deus não exige do ser humano, Deus não exige de nós mais do que podemos ofertar. Os pais de Jesus podiam ofertar esses pombinhos. E foi isso que eles fizeram e foram aceitos em suas ofertas. Não ofertar o que podemos é desobedecer a Deus. Não ofertar o que podemos é ingratidão ao Senhor. A presença do Espírito Santo é um convite à dedicação das nossas vidas a serviço do Senhor. Aquilo que sabemos fazer, devemos fazê-lo com alegria, com gratidão e da melhor maneira possível. Buscar em Cristo a perfeição. Uma outra ideia ou significado, um terceiro significado que nós temos da pomba, né? Além da ideia da esperança, da dedicação, da consagração, a pomba também, segundo Mateus, nós aprendemos que ela é sinal de humildade, de paz. Toda vez que nós olhamos para uma pomba, se você procurar algum significado, você vai ver a ideia da paz. Aquela ave branquinha representando a paz. A natureza trabalhou isso, a história da humanidade trabalhou isso. Mas enfim, Mateus destaca a humildade de Jesus em aceitar o batizado de João Batista. É impressionante isso. João Batista, ele num primeiro momento, ele quer rejeitar. Sou eu que devo ser batizado pelo Senhor, e não o Senhor vir a mim para que eu o batize. João Batista chega a dizer, olha, eu não tenho condições de desatar a sandália dos pés daquele que se aproxima de mim. E a ideia bíblica é, ele é a nossa paz. Ou seja, quando Jesus é revestido do poder do Espírito Santo, ele também é revestido do poder da paz que vem de Deus, para nos transformar em instrumentos de paz à humanidade. Cristo falou da pomba como uma simbologia da simplicidade, dizendo aos discípulos para serem simples como as pombas. Marcos capítulo 10, versículo 16. Sejam simples como as pombas. Portanto, certamente a presença do Espírito Santo de Deus na vida do cristão marca a ideia de uma vida com amor e com humildade. Uma vida no Espírito não é dominada pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância espiritual. Uma vida no Espírito não é dominada por coisas que desagradam e nos afastam um do outro e todos do Senhor. A vida no Espírito é vivida na prática através dos frutos e do testemunho. Aí está o grande detalhe, o grande segredo de uma vida revestida pelo Espírito Santo. Podemos ter todos os dons, e Paulo coloca isso claramente em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale até a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei, eu nada disso vou aproveitar.
Ou seja, os dons são importantes, mas dons sem frutos, dons sem produção, para nada valem, para nada prestam. Por isso, o fruto do Espírito Santo é listado por Paulo de uma maneira belíssima, onde ele coloca o amor em primeiro lugar. Amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e vai fazendo essa lista de fruto, dizendo: olha, é isso que vale para que o povo de Deus possa ser um povo saudável na sua saúde espiritual. Portanto, hoje é domingo de Pentecoste. Eu diria que é um domingo de colheita, é um domingo de gratidão a Deus. Quais foram as bênçãos que nós recebemos, como por exemplo, nesses 50 dias que passamos da Páscoa até hoje, e que podemos agradecer? São tantas as nossas listas de gratidão. Precisaríamos chegar talvez em nossa casa e começarmos a listar tudo que Deus deu por nós nesses últimos 50 dias. Tantas bênçãos, tanta proteção, nos livrou dos perigos, das tentações, colocou o pão na nossa mesa, não deixou faltar alimento, nos livrou do frio enquanto muitos estão morrendo pelas ruas. Quantas e quantas coisas, quantas bênçãos do Senhor. O Espírito Santo quer pousar sobre nós como pomba para nos santificar, dedicando nossas vidas a serviço de Deus e preparando para a vitória sobre as lutas e provações que com certeza uma hora virão. Somente a ação do Espírito Santo muda o nosso jeito de viver. Se quisermos crescer espiritualmente, em comunhão, nos nossos relacionamentos, na nossa vida no dia a dia, se quisermos ser melhores pais, melhores filhos, melhores empregados, melhores patrões, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos orienta, é Ele quem nos conduz, é Ele que nos dá sabedoria, o discernimento vem dEle, é Ele quem sopra em nós a opinião correta para a decisão certa, na hora certa, com a pessoa certa. Esse é o Deus Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que é Ele quem nos convence do pecado. É Ele que nos convence de que somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. É Ele quem nos convence que precisamos buscar ao Senhor o tempo todo o tempo. É Ele quem nos convence, mas também é Ele, segundo o apóstolo Paulo, quem intercede por nós. Há certos momentos na vida que muitas vezes nós queremos orar com as nossas palavras, mas o sofrimento é tão grande, a angústia é tão grande, as indecisões são tão grandes, que faltam-nos palavra para conversarmos com Deus. E é exatamente nesta hora que o Espírito Santo, sabendo o que passa em nosso coração, e na experiência do apóstolo Paulo, o Espírito de Deus que conversa com o nosso espírito humano, coloca as nossas necessidades diante de Deus. Somos atendidos, somos ouvidos, mesmo que a palavra não venha à nossa boca, mas esse Espírito que conhece o sofrimento do nosso coração, coloca a nossa necessidade diante do Criador. Ele é Deus, Ele é Pai. Portanto, através do Espírito Santo, barreiras caem, pais e filhos se abraçam e se beijam, homens e mulheres se entendem e curam as suas diferenças. Pelo Espírito de Deus não há divisão, mas pelo espírito humano as divisões acontecem. Pelo espírito humano há tristeza, há rancor, há guerras, há ódio. Mas pelo Espírito de Deus nós nos perdoamos, nos amamos, nos unimos na mesma fé, na mesma esperança e no mesmo amor. Somos salvos por esse Espírito Santo. O Espírito Santo nos permite voar em liberdade. O Espírito Santo, Ele não prende, não nos faz escravo,
mas nos dá a liberdade que vem do Espírito Santo para andarmos segundo a vontade de Deus. Não somos presos mais ao pecado nem às pessoas. Somos livres e responsáveis para adorar ao Senhor em liberdade. E por último, vale a pena pensar que esse Espírito de Deus é aquele que nos conforta em tempo de aflição. Ele é consolador. Portanto, irmãos e irmãs, não tenhamos medo de orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Que o Espírito de Deus nos oriente, nos conduza a cada dia, a cada instante, para que tomemos as decisões na vida orientados por Deus e pelo seu Espírito. O Espírito habita em nós para vivermos em comunhão e em unidade. E é exatamente esse Espírito de Deus que nos convida a nos aproximarmos da mesa do Senhor com alegria, na certeza de que Ele pousa sobre nós, mas Ele deseja habitar dentro de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio em carne, habitou entre nós. E quando Ele deixa essa terra, Ele deixa no seu lugar o Consolador, para dizer: olha, vocês não estão órfãos, vocês não são órfãos, vocês não pertencem nem moram em um orfanato, eu cuido de vocês, sou eu que caminho e consolo vocês. Este é o Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar a Deus com o hino 151. Nos preparando para a celebração da ceia do Senhor. Vamos nos colocar em pé? Fortalece a tua igreja. Vamos cantar com alegria, vamos cantar com emoção. 151. Amém. Vamos nos assentar. Nas últimas semanas, nós temos em nossos estudos, às quartas-feiras, temos estudado a primeira carta de Paulo aos Coríntios e chegamos ao capítulo 11, que fala exatamente de uma orientação de Paulo para a celebração da ceia. E
Paulo orientando a partir daquilo que ele recebe de Jesus. E aprendemos coisas muito edificantes sobre a história, sobre as dificuldades que a igreja estava passando, os motivos pelos quais Paulo orienta a igreja daquela forma e também chama a atenção para que corrija outras questões que estavam acontecendo. Mas a partir do versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 11, ele começa a dizer: pelo que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Tomai e comei dele todos vocês, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E ele continua dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Numa orientação belíssima de cuidado com a vida espiritual do povo de Deus. E nós conversamos bastante sobre essa expressão: examine-se a si mesmo. Em nenhum momento Paulo está dizendo que ninguém deveria participar. Ele queria que todos participassem, mas depois de olharem para dentro de si mesmo. E um exame da vida, das falas, dos pensamentos, das atitudes, das pessoas com as quais a igreja convivia naquele tempo. Era um exame, um olhar para dentro de si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Ele diz: olha, eu não quero que ninguém fique doente. Ele fala, por isso que existem muitos doentes. Ele está dizendo: olha, eu quero que vocês examinem a si mesmo, que eu não quero doente espiritual e nem físico. Eu quero pessoas saudáveis participando do corpo e do sangue de Cristo. A tradição da nossa igreja, fazemos isso todo o primeiro domingo do mês. E o fazemos com alegria, o fazemos com gratidão a Deus. Fazemos porque temos a certeza de que nós temos diante de nós elementos da natureza que representam aquilo que Cristo quis ensinar através do trigo, através da uva. Tão somente alimentos do povo judeu, coisa simples. E Jesus, quando diz: olha, façam isso em memória de mim, ele estava pedindo uma coisa tão fácil, tão simples. E eu pergunto para os irmãos e irmãs aqui: quem esquece de comer? Quem aqui já esqueceu que não deve jantar, tomar um café da manhã, um almoço? Se você chegar na sua casa e diz: hoje eu vou esquecer de comer durante uma semana, com certeza ninguém conseguirá. Talvez alguns aqui, na hora que nós partirmos o pão, o estômago talvez mande algum recado. O que Jesus está querendo dizer: olha, quando vocês olharem para o pão, para o trigo, para a uva, para o cálice, eu quero que vocês puxem pela memória tudo que eu fiz por vocês, tudo que eu faço por vocês, e tudo que o Espírito Santo continua fazendo por vocês. É desta maneira e com alegria que nós celebramos. E ainda mais, na expressão do próprio Cristo: anunciais a morte do Senhor. Paulo ensinando isso, até que Ele retorne. Até que Ele retorne. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos dizendo ao mundo que alguém morreu por nós. E que nós participamos para que outros também participem com alegria.
de tal forma que, através do pão, através do cálice, somos abençoados no poder do Espírito Santo. E foi exatamente isso que Jesus fez com os seus discípulos na noite em que ele foi traído. O texto bíblico diz que ele tomou o pão e tomou o cálice e deu graças. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor. Ore ao Senhor e participe com alegria desse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus pela presença do Teu Espírito entre nós e dentro de nós. Agradecemos-te, Senhor, pela celebração do Pentecoste. Agradecemos-te, ó Deus, pela mesa do Senhor que está diante de nós. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor. Confiamos, ó Deus, no Teu cuidado, na Tua proteção, na Tua direção. Confiamos, ó Deus, que de Ti só vem coisas boas, que a Tua bênção está sobre nós. Por isso, ó Deus, sonda o nosso coração e a nossa mente. Queremos que o Teu povo participe com alegria. Participe, ó Deus, com o coração aberto, com a certeza do Teu perdão. Se há dúvidas, se há, Senhor, questionamentos, que o Senhor sonde cada coração e mente e traga paz ao coração do Teu povo nesta hora, para que pais e filhos possam participar com alegria desse momento. Nós te pedimos porque confiamos no Senhor, cremos nas Tuas promessas e cremos que esta celebração é a celebração do Espírito Santo vivendo em nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Ele partiu esse pão e ele disse: isto é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Tomem, comam, façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, ele toma o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, todos vocês, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E é com alegria que nós vamos fazer isso. E eu quero pedir àqueles que têm as suas crianças, oriente sempre, façam isso, até mesmo antes de vir para a igreja, se possível. Oriente, fale da importância disso na vida dos seus filhos, nesta liberdade que a igreja dá, mas da responsabilidade dos pais em conduzirem seus filhos no caminho do Senhor. E aos irmãos que estão conosco, todos são bem-vindos à casa do Senhor, independentemente da sua denominação, da sua igreja. Se você está em paz com Deus, paz com seus irmãos, participe conosco. Chegue-se à mesa do Senhor. Essa mesa não é do pastor, não é do conselho da igreja, é do Senhor. Venha participar com alegria. São todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estaremos cantando o hino 408 agora, que fala exatamente da vinda do Espírito Santo. E enquanto isso, a igreja estará recebendo o pão e o cálice. Vou pedir à igreja que receba, que segure por alguns minutinhos na sua mão, para que todos nós depois possamos participar juntos deste momento tão sublime de celebração. Eu vou pedir ao presbítero Sérgio, ao presbítero Laércio,
que nos ajude na distribuição dos elementos. A igreja pode assentar, vamos aguardar para que todos sejam servidos. Jesus, tomai e bebei dele todos. Fazei isso em memória. Vamos participar. Rendemos graças a Ti, Senhor, por este momento.
E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que confirme em nós a tua graça e a tua direção, para que possamos, ó Deus, servir ao Senhor com alegria neste mundo, na força do teu Espírito. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando para o encerramento dessa celebração, mas como sempre digo, o culto continua na nossa vida, no dia a dia da nossa casa, do nosso trabalho, aonde estivermos, somos servos e servas para o trabalho do Senhor, na força do Espírito Santo. Nós queremos lembrar aos irmãos. A diaconia pede para lembrar, próximo sábado haverá um mutirão de limpeza aqui na igreja, como tem sido feito a cada 15 dias, para aquelas pessoas que porventura puderem. O horário é o mesmo, 9h30, a partir das 9h30, é um momento também de comunhão e de serviço ao Senhor, a partir das 9h30 do próximo sábado. Mas antes disso, queremos lembrar também, quarta-feira temos estudo bíblico aqui a partir das 20 horas. Aí sim estaremos estudando o capítulo 12 de 1 Coríntios, que fala sobre os dons do Espírito Santo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse belíssimo texto, né? E continuamos também falando aos irmãos que aqueles que desejarem, você que nos acompanha pela internet, os irmãos e irmãs que aqui estão, culto nos lares às terças-feiras, procure o presbítero Laércio e estaremos depois agendando para também cultuarmos a Deus nos lares. E alguns pedidos de oração. Queremos que estejam orando pela família do reverendo Marcos Nunes, que perdeu o irmão na última sexta-feira. Vamos orar por ele, pedindo que Deus esteja consolando, confortando e amparando esse irmão que estava bastante doente. Já vínhamos acompanhando na caminhada que fazemos juntos lá na faculdade também, toda semana. Vamos orar pela família do reverendo Marcos. Gilmar, que é cunhado da Ivone, enfermidade, vamos orar por essa vida, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Dona Etelvina, que é mãe da Rosa, oremos para que Deus esteja também cuidando, amparando, né? E a pianista da IPI da Casa Verde, saúde, nós não temos o nome dela, mas lembrem nas orações dessa irmã, Deus esteja cuidando, amparando e segundo a sua vontade restaurando a saúde também dessas vidas. E por fim queremos agradecer a Deus pela presença da Solange, do Arthur, que estão conosco na Igreja Batista. Deus os abençoe, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo estar conosco nessa celebração. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Queremos também agradecer a Linete e Rubiana, acertei, né? São da Igreja Assembleia de Deus. Sejam bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês, que possam também levar para suas casas a bênção, o cuidado e a proteção do Espírito Santo sobre as suas vidas. Estamos felizes porque a Vera está conosco hoje, né? E nós nos alegramos por isso, Vera. Agradecemos a Deus pela sua vida e porque no meio da luta da sua saúde, Deus lhe deu essa oportunidade de celebrar a ceia conosco. Deus continue abençoando, sinta-se abraçada e amada por toda a igreja sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, nós vamos nos colocar em pé
Vamos orar todos juntos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração mais completa que nós temos, ensinada pelo próprio Cristo Jesus. E quando a fazemos, devemos fazer pensando que oramos em direção a Deus e oramos em direção ao próximo. Essa é a divisão mais simples que podemos dizer da oração do Pai Nosso. A primeira parte em direção a Deus, a segunda parte em direção ao próximo. Nós vamos orar, pois vamos invocar a bênção de Deus, cantar o Amém tríplice e assentados vamos ouvir a última canção. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de todos nós, o amor de Deus que mandou seu Filho ao mundo para morrer e ressuscitar por nós, a consolação, a proteção e a força do Espírito Santo permaneçam sobre a igreja reunida, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.